do nosso encanto, sempre serás coração santo, tu reinarás do nosso encanto, sempre serás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. A partir desse momento, a Pastoral da Comunicação, PASCOM, passa a transmitir e fotografar a Santa Missa ao vivo. Nossa comunidade está localizada em Taipas, Decanato São Barnabé, região episcopal Brasilândia, Arquidiocese de São Paulo. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Paróquia São Luís Monfort. Intenções para nossa Santa Missa. Pelo aniversário de Fernanda Matos, ação de graça pela família Rodrigues Dart, família Santos Melo e família Jesus. Pela saúde de Ivone Meneghetti de Oliveira, Silene Mota, José Mota. Por Joelma Pimentel da Costa, todos da família Vale Moreno, Fernando e Cida. São Barnabé. Caminhando com o tema da nossa festa é Caminhando com Santo Antônio nos Passos de Jesus. E o lema de hoje é a palavra que transforma. A palavra que transforma é aquela que nasce do coração, que se torna ação. Na história da Igreja, São Barnabé e Santo Antônio são dois exemplos vivos desse poder transformador da palavra de Deus. São Barnabé mostrou que a palavra transforma quando é vivida com acolhimento e incentivo. Mais do que falar, ele encorajava com atitudes, acolhia aqueles que eram rejeitados e ajudava a fortalecer a fé das primeiras comunidades. Sua palavra era cheia de esperança, capaz de levantar os desanimados e unir as pessoas. Barnabé nos ensina que uma palavra verdadeira pode mudar destinos quando vem acompanhada de gestos de amor e confiança.
Já Santo Antônio destacou-se pelo grande pregador da palavra. Ele anunciava o Evangelho com sabedoria, clareza e fé profunda, tocando o coração das pessoas e levando à conversão. Sua palavra transformava porque era fundamentada na verdade e na vivência do Evangelho. Ele mostrava que, quando proclamada com fé e coerência, a palavra de Deus tem força para renovar vidas. Assim, Barnabé e Antônio revelam duas dimensões da mesma realidade. Barnabé, a palavra que consola e encoraja. Antônio, a palavra que ensina e converte. Cantemos. Acolhemos com muita alegria Dom Guido. Parece que esteve nessa comunidade 11 anos atrás, 15 anos atrás, 2011. Alguém falou, alguém estava aqui nessa época? Opa, teve alguém. Acolhemos com muita alegria dentro da festividade de Santo Antônio, o padroeiro desta comunidade, e também celebrando no dia de hoje nosso padroeiro do decanato, São Barnabé. Então vamos acolher uma salva de palmas.
Obrigado, Padre Sérgio. Obrigado a vocês. Saúdo. Padre Sérgio, Mário, também Padre Robinson. Assim, também saúdo de modo muito particular essa comunidade de Santo Antônio, que se prepara para celebrar seu padroeiro depois de amanhã, dia 13, com tantas outras comunidades de Santo Antônio, paróquias também, que nós temos em nossa arquidiocese. Estou muito contente de voltar aqui depois de tantos anos, né? E ter a oportunidade de celebrar de novo aqui. Vejo que vocês capricharam, né? A capela está bonita, a comunidade está bonita, tem muitos coroinhas, estou vendo aqui, muitos jovens participando. Deus abençoe vocês. E nesse sentido, vamos celebrar essa Eucaristia nas intenções que foram colocadas no início, mas cada um também pode fazer a sua própria intenção. E hoje celebramos Santo Antônio, isto é, novena, né? O que a gente vai pedir pela intercessão de Santo Antônio? E celebrando São Barnabé, apóstolo, o que a gente vai pedir a Deus, né? Ou agradecer a Deus nesta missa que celebramos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão. Santo Antônio pregava a penitência, pregava, ele era um grande pregador da palavra. O tema hoje é a palavra que converte, que consola, que conforta. Pela palavra, o pregador do Evangelho, chamando para Deus. Peçamos o perdão a Deus, também nós, pela penitência, nos voltemos a Deus de todo o coração. E confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que morreis por minha vez nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos também o hino de louvor, hoje festa de Santo André de São Barnabé, apóstolo. Amém.
os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis na direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Ó Deus, que mandaste separar São Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, para converter as nações, concedei que o Evangelho de Cristo, que ele anunciou com tanta firmeza, seja pregado fielmente por palavras e obras por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Para os apóstolos e para nós cristãos, Jesus diz: em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. E na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, e foram criados juntos com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram,
e puseram a Barnabé em Saulo e deixaram-no partir. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte tanto alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações
esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros sacerdotes, hoje temos tantas coisas para refletir, para acolher esta celebração, preparando a festa do padroeiro, São Antônio. Ao mesmo tempo, também hoje, celebrando o dia de São Barnabé, apóstolo. Enfim, amanhã, festa solene do Sagrado Coração de Jesus, que vocês já fizeram antes de começar a missa. Não sei se era novena, mas ao mesmo tempo era uma devoção ao Sagrado Coração. Amanhã, a festa anual do Sagrado Coração, não é como se faz toda a primeira sexta-feira do mês, né? Amanhã é a festa que se celebra uma vez por ano, a solenidade do Sagrado Coração, que nós celebramos depois do domingo da Santíssima Trindade. E sábado, que é Santo Antônio, também se celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. Então tem tantas coisas bonitas que ao mesmo tempo se colocam diante de nós, fazem parte da nossa fé, da nossa devoção, da nossa vivência cristã, para alimentar a nossa fé, alimentar o nosso caminho de vida cristã. Mas eu gostaria de convidar a refletir, primeiramente, de maneira breve, sobre São Barnabé e depois sobre Santo Antônio. São Barnabé, apóstolo chamado depois que o Espírito Santo já foi enviado por Jesus, depois do Pentecostes. São Barnabé foi incluído no grupo daqueles que se prontificaram para evangelizar, para serem missionários. E foi na comunidade de Antioquia, que
que se formou a partir da dispersão dos cristãos da comunidade de Jerusalém, quando começaram as primeiras perseguições, os primeiros martírios. Os cristãos, que eram de origem judaica, fugiram para outras terras, onde eles começaram a anunciar o Evangelho, a formar comunidades. E a principal dessas comunidades foi a Antioquia, onde havia muitos judeus que já se tinham convertido, já tinham contato com o Evangelho. Entre eles também Barnabé. E o que se diz de Barnabé? São Barnabé, trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que nós lemos, e logo no começo do capítulo 13, se diz que ele estava na comunidade de Antioquia e ele foi enviado pela comunidade dos apóstolos de Jerusalém para ver o que se passava em Antioquia, como estava a comunidade de Antioquia, uma espécie de visita pastoral, como hoje os bispos também fazem, e faz tempo que não se faz uma visita pastoral na paróquia. Faz, né? Está na hora de fazer, né? Então, mas a visita pastoral, o bispo vai ao encontro das paróquias, das comunidades, para ver como estão, conhecer, estar junto, dirigir a palavra. Assim os apóstolos pegaram e mandaram Barnabé de Jerusalém para Antioquia, para ver o que estava acontecendo lá na comunidade de Antioquia, porque falavam que Antioquia tinha maravilhas, comunidade fervorosa, tinha maravilhas lá da pregação do Evangelho. Por que escolheram Barnabé? Aqui dizem algumas palavras muito bonitas a respeito de Barnabé. Que quando chegou ele em Antioquia, ele viu a graça que Deus havia concedido naquela comunidade. Viu a graça que Deus havia concedido naquela comunidade. Ficou muito alegre. Aí o bispo visitar uma paróquia, uma comunidade, ver que a comunidade está bem, animada, participativa, organizada, fica muito alegre. Eu estou muito alegre hoje aqui, vendo vocês, da comunidade Santo Antônio, aqui da paróquia, São Luís de Montfort. Eu visitei toda a paróquia, a São Luís também já celebrei faz algum tempo, Mas hoje, visitando vocês, fico muito feliz. Fico muito contente de ver o que a graça de Deus realizou também aqui. O que a graça de Deus realizou aqui. Vocês estão firmes na fé. Vocês estão rezando. Vocês estão trazendo as crianças, os adolescentes para participarem da vida da igreja. Vocês vão se iniciando na vida cristã, vão sendo introduzidos na vida da comunidade, vão para frente, Os mais velhinhos vão morrendo, os mais novos vão chegando, vão participando. Isso é maravilha de Deus, Maravilha de Deus. A sementinha lançada, ela vai desabrochando, vai crescendo, vai produzindo fruto. Depois se diz mais uma coisa bonita de São Barnabé. Ele viu a graça que Deus havia concedido àquela comunidade, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor e com firmeza de coração. É o que eu quero dizer a vocês hoje também. Fiquem fiéis, fiquem firmes, firmeza de coração, não desanime, persevere, não desanime na sua fé, mesmo quando às vezes parece difícil, vamos em frente, lembrando sempre quantos antes de nós viveram também, ficaram firmes no caminho da fé, e nós estamos nos passos deles, entre eles Santo Antônio, que já vamos falar também. Mas tem mais uma palavra bonita que se diz de Santo Barnabé. Eu acho que isso aqui, cada um de nós, sobretudo nós que já temos cabelo branco, a gente devia pensar, se todos pudessem dizer isso de nós, é que ele, Barnabé, era um homem bom. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma coisa que alguém possa dizer de nós, era uma pessoa boa.
falando, né? Essa é uma pessoa boa, pessoa cheia de fé, pessoa cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher do bem, né? Mulher de Deus. Palavra bonita, né? As crianças, adolescentes, ó, crescerem como pessoa boa, que faz o bem. Pessoa ruim, não. Pessoa boa, pessoa de sentimento bom, atitude boa, cheia de fé, de bom trato com as outras pessoas. Né? Isso sim, deveríamos todos ser assim. Deveríamos todos ser assim. Depois diz ainda que São Barnabé ficou ali e uma grande multidão aceitou o Evangelho pela sua pregação. E daí ele foi à procura de mais alguém que ainda não estava ali. Paulo, como assim? Onde é que andava Paulo? Paulo, depois da sua conversão, ficou algum tempo nas Arábias, como dizem os Atos dos Apóstolos, lá na Síria, né? Por lá, no deserto, aprendendo o Evangelho, depois voltou para Tarsis. Tarsis, onde ele nasceu, Tarso ou Tarsis, que hoje fica na Turquia. E Barnabé conhecia Paulo. De onde será que Barnabé conhecia Paulo? Boa pergunta, né? Eu vou ter que estudar isso um pouco melhor, mas eu acho que Barnabé e Paulo eram colegas de estudos em Jerusalém, os estudos bíblicos, né? Os estudos rabínicos. E por isso Barnabé sabia da conversão de Paulo. Aí foi procurar Paulo lá na terrinha dele e disse: Paulo, vem cá, você vem comigo, vem cá, nós juntos vamos trabalhar lá na comunidade de Antioquia. De fato, diz que eles ficaram, tendo encontrado Paulo, ficaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. Instruíram uma numerosa multidão. Olha, catequista, evangelizador, pregador. Desejo de que também outros creiam, conheçam o Evangelho. Missionário. Se eu encontrei esse dom, se eu encontrei Jesus, eu não devo ficar isso só para mim. Né? Paulo, você que encontrou Jesus, não fica lá escondido. Vem cá, Paulo. Vem comigo. E assim, depois, a comunidade de Antioquia manda Paulo e Barnabé em missão. Mandam Paulo e Barnabé em missão. Eles jejuam, rezam o Espírito Santo, depois eles impõem as mãos a Paulo e Barnabé e os deixaram partir em missão. E aí começa a missão de Paulo e Barnabé, primeiro juntos, depois se separam, cada um por outro caminho, mas juntos começam a missão pelas igrejas da Ásia Menor, a Turquia hoje, né? E Paulo depois vai fazer outras 3 viagens, 3 incursões missionárias lá pela Ásia Menor. Aí nós temos as comunidades que nós conhecemos, comunidade, né, dos Efésios, dos Colossenses, dos Filipenses, assim por diante, né? Depois na Grécia, dos Tessalonicenses, dos Coríntios, até que chegaram em Roma. Paulo chegou em Roma. Carta aos Romanos também. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? No começo do comentário dizia: hoje o tema é a palavra que transforma. Que palavra é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma a vida. Transformou a vida de Barnabé, de Paulo, de Antônio, de Francisco, de Madre Teresa, de Frei Galvão e mais. Santa Clara, São Francisco, nós todos. Porque estamos aqui hoje, temos fé por causa da palavra de Deus. Não é por outra coisa. A palavra que transforma. Então, a palavra de Deus, lá no começo, fez maravilhas, mas não ficou só lá.
tivesse ficado lá só, já estava acabado, já tudo esquecido. Não. Falaram depois, de boca em boca, de geração em geração, né? De mãe para filho, de pai para filho, de vovó para neto, né? De catequista para os catequizando, de missionário pregando, de santo pregando, né? De evangelizador, de testemunhas, de mártires pregando. E aqui estamos nós hoje, vivendo desta mesma palavra. Dentro da fé que a igreja recebeu dos apóstolos, vivendo desta fé, mesma fé de Santo Antônio, que é o padroeiro desta comunidade. Vocês devem ficar muito felizes que tem um padroeiro grande, né? Um grande homem, um santo homem, e é bom vocês conhecerem bem, né? A vida de Santo Antônio também. Pois bem, vamos ver como é que isso se concretizou também na vida de Santo Antônio. Santo Antônio, vocês conhecem a vida de Santo Antônio? Santo Antônio, pregador. Isso, não vou contar toda a vida de Santo Antônio, vocês vão procurar depois, né? Mas Santo Antônio, como é que ele chegou a ser pregador? Primeiro, claro, ele tinha estudado. E quando, no tempo de São Francisco, o nome de São Francisco, o movimento que São Francisco começou em torno dele, né, o jeito dele, isso se espalhou rapidamente. E também chegou aos ouvidos de Santo Antônio, que disse: eu também quero ir por aí. Né? Ele era um jovem, estudante, né, queria ser missionário, e acabou que chegou junto de São Francisco. A providência levou ele lá por caminhos que ele nem pensava, até chegar junto de São Francisco. E aí, nas comunidades franciscanas, os irmãozinhos, né, os padrinhos, lá Santo Antônio trabalhava na cozinha. E um dia faltou um pregador de retiro, para pregar o retiro na comunidade de São Francisco. São Francisco disse: agora? Aí disseram: olha, lá na cozinha tem um irmão que fala muito bonito. Então traz aqui, disse São Francisco. E era Antônio. E Antônio pregou aquele retiro e São Francisco ficou admirado. Um homem sábio, jovem, né, sábio, cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo e de fé. Como Barnabé. E Francisco quis então Santo Antônio perto dele, como seu teólogo, como aquele que conhece bem as Escrituras, conhece também a teologia, para poder instruir e pregar. E assim, São Francisco, Santo Antônio, ficou muito próximo de São Francisco, ainda em vida, naturalmente, os dois, e Antônio também franciscano. Mas depois da morte de São Francisco, Santo Antônio continuou, então, como pregador missionário popular. Ia de cidadezinha em cidadezinha, de aldeia em aldeia, como missionário popular, pregando ao povo a penitência, a conversão, chamando o povo a Deus, chamando o povo de volta para Deus, para o caminho de Deus, os mandamentos, para a retidão de vida, para pôr a vida em ordem diante de Deus e para viver corretamente a vida de todo dia, a vida em família, vida nas relações sociais, relações humanas. Santo Antônio, um grande pregador. E daí teve um dia que ele foi pregar numa cidade e ninguém queria escutar. Aí ele disse: tá bom, eu vou pregar os peixes, que era na beira do mar. Aí ele foi pregar para os peixes, e os peixes vieram tudo lá, escutando a voz de Santo Antônio. Sermão aos peixes. Santo Antônio, pregador da palavra que converte, que conforta, que mostra o caminho. Que palavra? A palavra de Deus. Esta mesma palavra que nós temos sobre hoje, nós, a palavra de Deus. Que nós nunca devemos ficar longe dela, porque se a gente fica longe da palavra de Deus, é como se ficasse meio escuro na vida da gente. A palavra de Deus é a luz que ilumina, é também como o pão que alimenta, é como a água que mata a sede.
A palavra de Deus nos dá força, sabedoria, nos dá coragem. A gente saber por aqui, Deus nos chama por aqui. Pois bem, Santo Antônio, uma outra coisa de Santo Antônio. Vocês estão pensando no Santo Antônio que mais? Popularmente, Santo Antônio, casamenteiro. Santo Antônio, que mais? As coisas perdidas, não é mesmo? Que mais, Santo Antônio? Só isso, né? Ah, bem. Aqui só Santo Antônio que é um casamenteiro. Então, né? Quem perdeu o seu par, procure por Santo Antônio. Quem não achou o seu par ainda, fale com Santo Antônio. Bem, essa também é uma tradição, sim, é que uma bênção que uma jovem, uma mulher, que não encontrava marido, queria casar, ele não encontrava marido, e foi falar com Santo Antônio. Santo Antônio abençoou, rezou por ela, ela encontrou marido, casou, feliz da vida. Né? Então, é bom também rezar para isso? Ué, por que não? Por que não? Encontrar pessoas certas. Jovens, claro que sim. Né? Encontrar pessoas certas. Em vez de fazer uma macumbinha, em vez de fazer. Né? Nós não avisamos. Né? Nosso modo é outro. Nosso é rezar, é fazer discernimento, pedir ajuda de Deus, o Espírito Santo que ilumine, para fazer um bom discernimento, mostrar o caminho. Isso sim, Santo Antônio ajuda. Sim, por que não? Claro que pode. Né? Mas Santo Antônio tem mais uma coisa que não se fala, mas é importante. Também de São Francisco quase não se fala. Santo Antônio penitente. Santo Antônio fazia muita penitência, por si e pelos outros. São Francisco também fazia muita penitência. Também de São Francisco, quando se fala de São Francisco, só pensa em São Francisco e os animais. São Francisco e a natureza. Ah, tudo bem. São Francisco é um homem de Deus, um homem todo voltado para Deus, por isso também podia ser todo voltado para o próximo, para a natureza, aquele coração inteiro, né? Aquele coração reto, né? Cheio de amor, de compaixão, de ternura. Santo Antônio, homem penitente, que chamava a penitência, ele mesmo fazia penitência. E tem que fazer penitência na vida? Ora, alguém falou assim: se não fizerdes penitência, perecereis todos. Quem foi que falou assim? Nunca viram? Vocês têm que ler o Evangelho. Quem falou isso? Jesus. Se não fizerdes penitência, perecereis todos. Fazer penitência, sim, o que significa fazer penitência? A gente viver a própria vida, onde a gente está precisando mudar de vida, fazer aquele esforço intenso para a gente corrigir os pecados, os vícios, os erros da gente, né? Para a gente ser inteiramente de Deus. A penitência é sempre para a purificação, não é para se castigar. Penitência para conversão, penitência para purificação, para a gente ser mais genuinamente de Deus. Na Bíblia, a penitência é comparada ao processo da purificação do ouro e da prata. Como é que purifica o ouro da prata que acham na terra? Que não acha mais uma vez acharam, né? É misturar com terra, com outras coisas. Como é que purificar? Põe no fogo, né? E o fogo derretia tudo, o que é ouro derrete, fica bonitinho, o que é outras coisas queima ou não derrete, né? Então, a purificação para ficar ouro puro, prata pura, né? No fogo da penitência, né? Fogo da penitência. Então, lembrando, Santo Antônio, homem da penitência, para nos chamar também a todos nós. A penitência é importante, né? A penitência é importante para a conversão dos pecados, para a conversão da nossa vida a Deus. Sim, sim. Bem, queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, estudado falando sobre isso. Olhar para Santo Antônio, olhar para os santos, é olhar para os nossos irmãos maiores.
nossos irmãos cristãos que viveram o Evangelho seriamente, que viveram a vida cristã seriamente. Batalharam, lutaram, se esforçaram, foram fiéis a Deus. Santo Antônio, na penitência, na fidelidade à palavra, na caridade. Né? Outros fiéis no martírio, outros fiéis no evangelho, na pregação como missionários, outros fiéis na caridade, servindo o próximo, assim por diante. Os santos são, por isso mesmo, testemunhas do evangelho. E olhando para eles, nós sempre de novo aprendemos a viver o evangelho na prática da nossa vida. Então, celebrando Santo Antônio, padroeiro, olhem para ele, perguntem a ele: Santo Antônio, o que eu posso fazer? Minha vida é assim, assim. Cada um diga lá, Santo Antônio, como é que é a própria vida. Santo Antônio, me ajude. Eu preciso assim, preciso daquilo, preciso disso, na minha vida, para ser verdadeiramente de Deus, para ser ouro puro, ser prata purificada. Santo Antônio, me ajuda, me percebe por mim, diante de Deus. Concede que eu também seja uma pessoa cheia de fé do Espírito Santo. E que depois possa dizer de mim também, é uma pessoa boa. E já nessa vida possa reconhecer, é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Santo Antônio interceda por nós, hoje e sempre. Amém. Fiquemos em pé para fazer as nossas preces comunitárias. Elevemos, irmãos e irmãs, nossas preces a Deus, nosso Pai, pela intercessão de São Barnabé, apóstolo, e também de Santo Antônio, padroeiro. Protegei a Santa Igreja na missão de anunciar o vosso reino de paz em todos os lugares e situações. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Encorajai os cristãos para testemunharem com ações a fé que professam em palavras. Assim como fez São Barnabé, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fazei surgir entre nós discípulos autênticos que proclamem com fervor o reino de Deus. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Papa Leão XIV está em visita apostólica à Espanha. Hoje está nas Ilhas Canárias, fazem parte da Espanha. Rezemos para que Deus acompanhe, proteja e inspire nosso Papa Leão XIV, faça frutificar as sementes do Evangelho que ele semeou e está semeando nessa visita, não só na Espanha, mas também toda a igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. A comunidade de Antioquia enviou missionários. Quando a comunidade Santo Antônio vai enviar missionários, pois rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Quem sabe também daqui da comunidade Santo Antônio um dia podem ser enviados missionários. Rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, ouvi as preces do vosso povo em oração na festa do apóstolo Barnabé. Concedei-lhe coragem apostólica na missão, força inabalável na unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o momento de entregar, Senhor, os nossos corações, esta oferta de amor, junto com o pão e
Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Santificai, Senhor, com vossa bênção os dons que vos apresentamos e acendei em nós, por vossa graça, o fogo do vosso amor, que impulsionou São Barnabé a levar a luz do Evangelho às nações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, a fim de que ela seja na terra sinal permanente da vossa santidade, e anuncie a todo mundo o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e sempre, com todos os coros dos anjos jubilosos, cantamos a uma só voz. Da verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos de Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Barnabé, Santo Antônio, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dilo aqui presente, com os bispos auxiliares desta arquidiocese, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partilham desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador, palavra salvadora, palavra confortadora, instruídos pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer também nós: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Que vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Paz de Cristo, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. O pão do céu está aqui.
Santa Comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção, tudo aqui nesta Santa Comunhão. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração nesta Santa Comunhão. Jesus visitando em perfeição o homem que encontra a redenção, tudo aqui nesta Santa Comunhão. Alma de Cristo, santificai-nos, corpo de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lago de Cristo, lavai-nos, paixão de Cristo, confortai-nos. Ó Jesus, ouvi-nos. Em vossas chagas escondei-nos do inimigo, defendei-nos, não permitais que nos separemos de vós. Na hora da nossa morte, chamai-nos para louvar-vos com nossos santos pela eternidade. Oremos. Ao recebermos, Senhor, o penhor da vida eterna, humildemente vos pedimos, concedei-nos contemplar um dia em plenitude na comemoração do apóstolo São Barnabé celebramos nos sinais do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, segue o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam aqueles que ouviram, digam-nos os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, segue o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, segue o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, segue o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite. Boa noite. Após o final da missa, nós temos lá fora nossas barracas com comidas típicas. E amanhã nossa festa continua. E nós teremos missa às 20 horas com o Padre Daniel. Esperamos por vocês aqui amanhã. Santa Clara, liturgia paroquial, nossa paróquia, né? E a todos, nossa gratidão pela presença, por estarem conosco em nossa festa. Que Santo Antônio interceda sempre por suas vidas e famílias. Muito obrigada pela participação. Dom Odilo, com grande alegria e gratidão, agradecemos ao Senhor por ter aceitado o nosso convite e por estar conosco em nossa festa. Sua presença é uma honra para toda a nossa paróquia e fortalece ainda mais a nossa fé e caminhada cristã. Que Deus o abençoe em sua missão pastoral e que Santo Antônio interceda sempre por sua vida e ministério. Muito obrigada por celebrar conosco neste momento tão especial para a nossa comunidade. Somos gratos por sua disponibilidade, carinho e atenção conosco. E no final da missa, a comunidade preparou com todo carinho um café na sala ao lado para o Senhor. muito bem, obrigado. E eu desejo a vocês boa continuação. Agora já está bem pertinho, né? Festa chegando. Santo Antônio, olhe para vocês e perceba por todos. Lembrando de São Barnabé, o que dizia de São Barnabé? 3 coisas. Ele era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Como é que nós deveríamos ser? Pessoas boas, cheias de fé e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos receber a bênção pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Antônio, padroeiro desta comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Antônio a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunho de seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Antônio nos ofereceu o sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.